Catequizando em Família. É com muito prazer que estamos aqui hoje para mais uma catequese digital. Eu sou a catequista Eliana. E eu sou o catequista Ayrton e convido vocês a nós iniciarmos o nosso encontro fazendo uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Catequizando. Hoje o nosso encontro será da página 131. Missão do Crismando, ouvir e praticar o Evangelho. No tempo dos apóstolos havia o desafio de ouvir a palavra de Deus. Pouquíssimas pessoas possuem cópia da Escritura Sagrada. Portanto, ouvir a leitura do texto sagrado era um privilégio. Muitos, porém, gostavam de se reunir e achavam tudo muito bonito, mas saíam sem um resultado prático do que ouviam. Então, Eliane, no passado, na época de Jesus, ou depois um pouco, na época dos apóstolos, ouvir a palavra de Deus era um privilégio. Por quê? Porque era difícil você encontrar um exemplar da Bíblia. Não tinha. E, portanto, ouvir a leitura do texto sagrado era um privilégio para essa gente. E muita gente gostava de ouvir a palavra de Deus. Era muito bonito, tudo muito bem, mas no fundo, ele não tinha um resultado prático, né, daquilo que ouviam. Então, era necessário que esse pessoal assimilasse a palavra de Deus. Não só ouvir, mas, enfim, colocar em prática. No entanto, Jesus já havia alertado para esse grande perigo. Ao final do Sermão da Montanha, disse que não basta ouvir e gostar de suas palavras. É preciso praticar. E de acordo com Jesus, ouvir e não praticar é o mesmo que construir uma casa sobre areia. Logo ela cai. Pois é, Eliane. Como o próprio Jesus dizia, e tinha alertado já para esse fato, né? Que no final do Sermão da Montanha, que não basta ouvir a palavra, né? Não basta gostar. Então, é preciso colocá-la em prática, preciso praticá-la. Então, de acordo com Jesus, você só ouvir a palavra de Deus, né, e não colocá-la em prática, é como você construir uma casa sobre areia. Mesmo porque você construindo uma casa sobre areia, qualquer tempestade, qualquer vento, qualquer coisa, né, derruba a mesma. Então é necessário que você tenha uma construção da palavra sobre algo fixo, uma rocha, por exemplo. Então, para elucidar melhor esse texto aqui, vamos ouvir a palavra que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 27. Ouçamos. Leitura da carta de São Tiago. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. Porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Rejeitais, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vós enganardes a vós mesmos.
Aquele que escuta a palavra sem a realizar, assemelha-se a alguém que contempla num espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se o mal, sai dali, esquece-se como era. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. E se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua e se engana o seu coração, então é vã a sua religião. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e o nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e conservar-se puro de corrupção deste mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, caros catequizandos, o que diz a palavra de Deus que nós acabamos de ouvi-la? Ela gira em torno de você colocar em prática a palavra de Deus. Então é assim: já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. O porquê disso? Nós devemos, na hora de ouvir com bastante paciência e fazer uma reflexão e só depois emitir a nossa opinião, porque a própria palavra de Deus fala: vamos ouvir mais e falar menos. E quando falar com propriedade. Diz aqui, né? Temos que falar, mas falar com certeza. Então, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Rejeitai, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia e recebei com mansidão a palavra em voz sameada. Então, que não tenha malícia nas suas palavras e nas suas reflexões. Aquele que escuta a palavra sem realizar, assemelha-se a alguém que contempla um espelho, ou seja, você olha no espelho e assim que você sai da frente dele, a sua imagem sai também. Então, a pessoa que coloca a palavra de Deus em falsidade e não coloca em prática, o que acontece? Se assemelha ao espelho, desaparece a imagem. Então nós temos que colocá-la em prática. Então, se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua e engana o seu coração, então é vã a sua religião. Mas é evidente que sim, porque você está dando contra-testemunho, fala uma coisa e faz outra. Então a religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: você visitar os órfãos, visitar as viúvas e atendê-los naquilo que for necessário. Depois dessa linda reflexão sobre a palavra, na página 131, pense, reflite e converse, nós temos lá: qual é a característica de alguém que ouve a palavra de Deus e não pratica? E a de alguém que ouve e pratica. Então faça com a tua família, pense, converse. Para Jesus, qual é a verdadeira religião? Ouvir sua palavra e praticar boas ações nos diz o Senhor. E como me vejo diante dessa afirmação? Então, converse com a tua família e faça essa parte. Virando na página 132, nós temos lá: de olho na imagem. Que imagem é essa? Escreva uma oração de perdão pelas vezes que ouviu a palavra de Jesus e não praticou. Nesse tempo que vocês estão passando mais em casa, vocês estão ouvindo a palavra de Deus?
Vocês estão praticando ela? Catequizandos. Assumir a missão de batizados e crismados nem sempre é uma tarefa fácil. Ser anunciador de Jesus é aderir à causa dele, requer aceitar a sua cruz, ou seja, viver em profundidade a fé com as suas consequências. Na página 133, escreva no quadro situações que para você sejam aceitação de sua cruz. Então, caros catequizando, como vocês puderam perceber, hoje o nosso tema ele gira em torno da palavra, gira em torno da palavra de Deus. E nós, catequistas, conclamamos todos vocês a lerem a Bíblia, lerem todos os dias. A Bíblia, ela contém 73 livros, sendo 46 livros do Primeiro Testamento e 27 livros do Segundo Testamento. A Bíblia é um livro de volume único e que reúne muitos outros livros escritos por várias pessoas. Então foram necessários 11 séculos para se escrever a Bíblia. O início foi por volta de 1800 a.C. até o ano 100 depois de Cristo. Foi escrita por partes e em diversas etapas. Então, ao longo do tempo, sem ter feito inumeráveis versões e traduções da Bíblia em muitas línguas. Das antigas versões, as mais famosas foram duas, que nós temos hoje. A dos 70 e a Vulgata, que é em latim. Então, a 70, ela foi escrita pelos judeus, quer dizer, para o culto das comunidades daquela época. Então, das antigas versões, as mais famosas, como eu disse para vocês, foram a das 70 e a Vulgata, Então, a Bíblia dos 70 é a versão que os apóstolos usavam naquela época. E a Vulgata, Eliane? Essa é uma versão a mais célebre. Ela foi feita com a sua maior parte pelo monge São Jerônimo no século IV, a pedido do Papa Dámaso. Em nossos dias, contamos com excelentes traduções em línguas modernas, tiradas diretamente dos textos escritos nas línguas originais e tem levado em conta as versões dos 70 e da Vulgata. Exatamente. Então, caros catequizandos, a nossa Bíblia católica e a Bíblia protestante, ela tem uma pequena diferença. E a diferença está na questão dos livros. A Bíblia dos protestantes, ela tem 7 livros a menos, E então tem 39 livros, E a católica tem 46 do Antigo Testamento. Então, por que isso? Porque os protestantes, eles só aceitam os escritos que foram escritos na Palestina, naquela época. E os católicos, eles aceitam aqueles livros que foram escritos em gregos. E os 5 livros que estão na Bíblia Católica e não são defendidos e nem usados pelos protestantes são Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Eclesiástico, Sabedoria e Baruque. Então a Bíblia ela tem 2 grandes divisões, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os primeiros 5 livros do Primeiro Testamento são chamados Pentateuco. E começa com Gênesis, o livro das origens. Gênesis significa início de tudo. Então significa que Deus cria tudo do nada. A criação é um processo dinâmico. O Êxodo, saída, libertação do povo da escravidão do Egito. E temos também o Levítico, que traz reflexões
sobre as leis referente ao culto dos seus servidores. Os números, nele encontramos o recenseamento dos habitantes de Israel. E o Deuteronômio, que significa segundo a lei, ele traz reflexões sobre a releitura da lei. Os livros históricos são 16 que narram a história da formação do povo da Bíblia com a vida, nomes, lutas e a fé de seus heróis e do seu próprio povo. Os livros proféticos, eles são 18 e traz a mensagem, traz ações e dados sobre a vida de alguns profetas. São eles Isaías, Jeremias, Lamentações e vai por aí. E temos também os livros sapiensais. Eles são os livros da sabedoria, que eles são 7. São livros com expressões de sabedoria, poesias, cantos, orações, provérbios e assim diante. E no Segundo Testamento, nós temos os 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho é uma palavra de origem grega e significa boa nova, boa notícia. Os evangelhos que têm semelhança entre eles são os chamados evangelhos sinóticos. São eles Mateus, Marcos e Lucas. Temos também o Atos dos Apóstolos. Esse livro apresenta o caminho da igreja que prolonga o caminho de Jesus. Muito bem, Eliane. Também temos as cartas ou epístolas. São 14 cartas de São Paulo. São elas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. A primeira e a segunda dos Tessalonicenses, 1º e 2º de Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Temos ainda as chamadas cartas católicas ou universais, que são elas Tiago, 1º e 2º de Pedro, 1º, 2º e 3º de João e de Judas. Temos o Apocalipse, que é uma palavra de origem grega, que significa revelação. Então, adolescentes, catequizandos, que tal você pegar a tua Bíblia, abrir ela e ver bem no comecinho tudo isso que nós acabamos de falar sobre o Primeiro Testamento, sobre o Segundo Testamento. É uma ótima tarefa para essa semana. Vamos pensar nisso e vamos pegar a nossa Bíblia, ler e entender um pouquinho mais dessa palavra maravilhosa que Deus quer passar para nós. Então, caros catequizandos, convido vocês para nós fazermos a nossa oração final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E chegamos ao final do nosso encontro. Fiquem com Deus e que o Menino Deus os abençoe. Até lá, um forte abraço a todos e até o próximo encontro. Tchau!